Saber agora como está a confiança da indústria no mercado financeiro aí, nessa véspera, 4 dias das eleições. No mercado financeiro agora com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças, começando então a 4 dias das eleições. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o mercado financeiro, como é que está a expectativa dos investidores. Nós vamos começar com o índice divulgado hoje pela FGV, o índice de confiança da indústria, que teve queda neste último mês. Vamos ao telão, acompanhe. Repare que em agosto o índice tinha superado a marca dos 100 pontos, 100,3 pontos. Lembrando que a escala é de 0 a 200 pontos. Quando está acima de 100 pontos, significa otimismo. Quando está abaixo, significa pessimismo. E agora caiu para 99,5 pontos no mês de setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, que fez as entrevistas com os empresários estão cautelosos em relação ao futuro, principalmente porque não sabemos quem vai vencer a eleição e também porque o cenário internacional, aos poucos, vai ficando complicado, um risco de uma recessão mais grave nos Estados Unidos e também na Europa. Ainda dentro da economia, o ministro Paulo Guedes deu importantes declarações, fazendo um balanço do seu governo, criticou a oposição, disse que a oposição é a culpada pelo momento um pouco difícil da economia por conta da pandemia. Quem nos traz as informações desta reportagem é o repórter Victor Hugo Salina. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que pessoas subiram em cadáveres para fazer política durante a pandemia. Para ele, faltou humanidade à oposição. Infelizmente, abateu-se sobre nós uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas. Quer dizer, chegou o Covid. E o que mais me impressionou durante o Covid foi como as pessoas subiram em cadáveres para fazer política. Em vez de ajudar o Brasil, houve gente sabotando, atacando por trás, difamando, em vez de nos ajudar a fazer a coisa certa. Isso me impressionou muito, a falta de humanidade, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade, disfarçada de vontade de ajudar. Sobre as críticas que recebeu por não ter cumprido todas as promessas a respeito das privatizações, o ministro da Economia culpou a classe política. Se você chegar para um político e falar assim, vamos vender, ele fala assim, deixa eu ver se eu entendi. No primeiro ano a gente faz um projeto de privatização, aí no segundo ano a gente luta muito e consegue aprovar. Aí no terceiro ano reduz a dívida e no quarto ano vai baixar um pouquinho os juros. Eu já perdi a eleição. Não serve. Ou seja, quando você reduz a dívida, você ajudou as futuras gerações, seus filhos e netos. Você está salvando seus filhos e netos. Mas isso o político não consegue enxergar tão longe, porque ele tem que ser eleito daqui a 4 anos. Paulo Guedes destacou que vender os ativos do Estado deve ser prioridade para o país se desenvolver. O Estado tem uma fortuna em imóveis, uma fortuna em empresas que às vezes dão prejuízo, onde há desvio de recursos, aparelhamento político, etc. E do outro lado tem uma dívida monumental, 5, 6 trilhões. Bom, no fundo, se eu fizesse um casamento, a dívida era pequenininha, o juro era baixinho, estava tudo certo. Então, quando a gente fala assim, vou privatizar, mas o Paulo Guedes não conseguiu privatizar. Eu consegui privatizar, mais de 300 bi. O ministro também culpou a classe política pelo fracasso da economia brasileira nas últimas décadas. Para Guedes, desde o fim do regime militar, muitos erros foram cometidos. O presidente fala, como é que pode um país que é tão rico em recursos, como é que esse país não acabou ainda com a miséria e com a pobreza? O modelo econômico é muito ruim. O modelo econômico é muito ruim há muitas décadas. Os últimos 2 governos militares já estavam lá perdendo um pouco o rumo. Entrou a democracia, a redemocratização, conseguiu pegar a inflação 200, levar para 5.000% por falta de capacidade, por incapacidade. Os políticos não estavam habilitados, eles ficaram tanto tempo fora do poder que eles não tinham capacidade de escolha correta. E os economistas, a mesma coisa, todo mundo pensando em política, fazendo besteira, congelando preço, que foi o plano cruzado, congelando ativos, sequestrando poupança, que era o plano Collor, fazendo uma besteira atrás da outra. E nós perdemos décadas, perdemos 2, 3 décadas, mas fomos aprendendo e progredindo aos poucos na tentativa e erro. Quando explodiu o câmbio, nós aprendemos a flutuar. Quando foi para hiper, nós aprendemos a ter um banco central forte. Quando endividou em bola de neve, nós fizemos o teto. Quer dizer, é um aprendizado a duras penas por falta de conhecimento.
Na entrevista, Paulo Guedes reafirmou que o teto de gastos foi mal construído. O ministro também disse que 2022 vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Muito bem, está aí a análise do ministro Paulo Guedes do que aconteceu nos últimos anos. Estamos a 4 dias das eleições. Claro que o tema econômico vai pesar na hora do voto. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Mercado Financeiro, na Jovem Pan News, Frederico Mesnick, ele que é sócio fundador e CEO da Trígono Capital. Fred, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, muito obrigado. Fred, queria ouvir sua análise sobre o atual momento da economia e queria que você tentasse projetar pós-eleição. Você está otimista em relação ao futuro do Brasil, em relação ao ano que vem? Sim, a gente está muito otimista. A gente acha que o mercado atualmente está um pouco travado, esperando o resultado das eleições. A gente não acha que vai ter nenhum tipo de mudança no que está acontecendo no Brasil, independentemente de quem ganhe a eleição. O Brasil está muito bem no trilho, superávit primário, está crescendo, deflação, expectativa de queda de juros, empresas indo muito bem, investimentos. Então, se o próximo governo mantiver a mesma política, a mesma linha, a gente continua muito otimista. A gente viu há pouco, até coloquei o gráfico aqui, uma queda um pouco no índice de confiança da indústria, mas quando a gente olha a confiança de outros setores, por exemplo, setor de serviços, essa confiança vem crescendo no pós-pandemia. Quando a gente olha para o ano que vem, Fred, tem um grande desafio pela frente para o próximo governo, seja ele qual for, que é o desafio das contas públicas. A gente está vendo na eleição todos os candidatos prometendo mundos e fundos, ninguém dizendo de onde virá o dinheiro e a grande incógnita que fica é como cumprir as promessas com contas públicas no vermelho. Você tem essa expectativa de que a gente vai conseguir ter uma boa gestão em termos de contas públicas? Eu espero que sim, né? Contas públicas é o que dita o rumo do país. A partir do momento que o país se endivida, o país começa a ter juro mais alto e falta de credibilidade. Então, a gente precisa ter seriedade e responsabilidade fiscal. Mas tem que lembrar que grande parte do orçamento no Brasil, por Constituição, ele é muito amarrado. Então, sobra muito pouca margem de manobra para o governo, independentemente de qual seja o governo, de conseguir manobrar e sanar essas contas. Mas, atualmente, as contas estão bem melhores do que estavam no governo anterior. Agora são 11 horas e 28 minutos. Vamos conferir o mercado financeiro. Preparei aqui 3 gráficos para a gente acompanhar como está a situação neste momento no Brasil e no mundo. Aqui no país, claro, a expectativa da eleição. Aqui a expectativa da eleição. E no mundo, a questão da recessão econômica por conta da alta de juros. Hoje, um comportamento meio misto do mercado. Vamos ao telão. Índice Bovespa abriu em leve alta de 0,15 pontos por cento aos 108.537 pontos. Repare que o índice Bovespa veio apanhando nos últimos dias e hoje tenta ensaiar uma leve recuperação. No próximo gráfico, as bolsas pelo mundo, as principais. Nos Estados Unidos, comportamento misto, Dow Jones em leve alta de 0,20%, S&P 500 com ganhos de 0,21%, Nasdaq caindo 0,01%, praticamente estável. Na Europa, não, tudo no vermelho. Na Alemanha, queda de 0,38%. Lembrando que na Europa tem a questão do gás da Rússia, que vai fazer falta agora no inverno europeu, está fazendo com que os preços do gás subam por lá, tem muita tensão econômica por trás disso, porque afeta a inflação e obriga o Banco Central Europeu a subir ainda mais os juros, aumentando o risco de uma recessão. Em Londres, também queda de 0,43%, Paris, perdas de 0,47%, Madrid também em queda de 0,65%. Na Ásia, tudo caiu, em Xangai 1,58%, em Tóquio 1,50% e em Hong Kong uma queda mais forte de 3,41%. No mercado de moedas, hoje um dia um pouco mais calmo. Nos últimos dias o dólar veio ganhando valor frente às principais moedas, inclusive em relação ao real. Hoje um dia de calmaria, dólar caindo no Brasil 0,59%, vendido a R$ 5,35. O euro em baixa de 0,41%, R$ 5,14. Eu chamo novamente a atenção para a diferença de valor entre o dólar e o euro. O dólar valendo mais de 20 centavos, 21 centavos a mais do que o euro. Pelo visto, é uma tendência
que veio para ficar, a gente já explicou aqui, porque há uma expectativa de juros maiores nos Estados Unidos. Bitcoin praticamente estável, uma leve alta de 0,03% aos 19.104 dólares. Então eu vou chamar de volta o Frederico Munique, ele que é sócio fundador e CEO da Trígono Capital, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado financeiro e sobre como proteger o seu bolso nesta véspera de eleição. Fred, como é que vocês estão analisando esse momento lá fora? Um certo pessimismo, um risco de recessão nas maiores economias do mundo. Aqui no Brasil temos oportunidades de juros altos, mas ainda uma eleição pela frente. Qual é a melhor atitude que o investidor deve ter neste momento? Investidor, nesse momento, tem que ficar no ponto morto, né? Acho que no curto prazo é muito difícil dizer. A gente está relativamente preocupado lá fora, o cenário lá fora, não só de guerra, como o endividamento europeu, o problema de inflação, isso tudo pode ter desdobramento graves lá na frente. A gente pode ter default soberano, default de empresa, a guerra pode escalar, é muito complicado. O cenário lá fora está muito complicado. E o Brasil cada vez mais se torna um porto seguro, né? Você está vendo os emergentes todos com problemas, né? A Rússia, a África do Sul, China crescendo menos, Índia crescendo menos. Então, o Brasil acaba se tornando um porto seguro. A gente deve ver fluxo para o Brasil, assim que definirem as eleições, beneficiando o mercado brasileiro. Esse é o nosso cenário. E qual seria uma boa estratégia, Fred? Diversificar, aproveitar que tem renda fixa pagando bem, mas também buscar oportunidades em renda variável na Bolsa, ou é melhor concentrar em algum canto? Todo aquele dinheiro que o investidor não precisa nos próximos 3 anos é dinheiro de bolsa. A Bolsa do Brasil está muito barata, muitas empresas descontadas. Eu nunca sugeri um investimento direto em ações e sim procurar um bom gestor para que ele faça a alocação desse capital. Mas dinheiro de longo prazo, acima de 3 anos, é bolsa, não tenho dúvida nenhuma. Investimento no exterior agora faria sentido ou o risco está maior lá fora? Muito maior lá fora, não faz sentido nenhum. Inclusive com esse problema novo aí da Inglaterra, que vocês devem ter comentado semana passada, mais um fator de risco aí no mercado mundial. Sem dúvida, comentamos. Aliás, o dólar quase bateu a cotação da libra esterlina, quase ficou 1 para 1, seria um fato histórico, já que, historicamente, a libra vale 30% mais do que o dólar. Para a gente encerrar, Fred, tem sempre um tema polêmico que eu levanto aqui com praticamente todos os convidados, que envolve bitcoins e criptomoedas. As opiniões são bem divergentes. Tem gente que acha que isso vale a pena colocar como uma parte do investimento. Tem gente que acha que absolutamente é loteria, caia fora disso. Queria ouvir sua opinião sobre criptomoedas. Curto e grosso, caia fora disso. São moedas virtuais, não tem lastro, é uma complicação, volatilidade enorme. Você não tem como atribuir um valor a um ativo que não tem lastro, né? Então é muito difícil. Eu acho que realmente aquele investidor que gosta de cassino vale a pena. Ou quem pensa em realmente rentabilidade segura a longo prazo, é melhor não entrar nessa classe de ativos. Boa. Agradeço a participação do Frederico Mesnick, ele que é sócio fundador e CEO da Trígono Capital. Fred, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E para encerrarmos o mercado financeiro, eu quero falar sobre um assunto importante, porque os juros no Brasil estão altos. Isso está piorando a inadimplência de milhões de pessoas, segundo pesquisa da Serasa. Acompanhe a reportagem de Michael Mendes. Os brasileiros estão mais endividados. Bancos e cartões de crédito seguem como os principais responsáveis pela maioria das dívidas, 28,8% do total dos brasileiros. Os dados foram divulgados pela Serasa Experian. Em agosto, 67,9 milhões de brasileiros continuam endividados. As outras dívidas são contas básicas como água, luz e gás, com 22,1%. E em terceiro lugar fica o setor financeiro, com 13,8% do total de dívidas. Esse é o maior número desde 2016, quando o levantamento começou a ser feito. Para você ter uma ideia, na prática, em um mês, de julho a agosto, mais de 300 mil pessoas não conseguiram pagar as dívidas. Mas a mesma pesquisa da Serasa mostra que o brasileiro buscou, de alguma forma, renegociar a dívida. Em agosto, mais de 2.800.000 débitos foram registrados, 22% a mais do que o mês de julho. São Paulo liderou o número de inadimplentes no país. Na sequência vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul.
E por falar em inadimplência, uma informação importante. O governo regulamentou as regras do crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Quais são as regras? Você pode pegar e emprestar até R$ 160, parcelar em 24 meses com juros máximos de 3,5% ao mês, o que dá mais ou menos 51% ao ano. Esses juros são maiores, por exemplo, do que os juros pagos hoje por aposentados do INSS, que pagam 2%, e até mesmo por trabalhadores do setor privado, que pagam 2,5% ao mês. Como é que funciona o crédito consignado? A dívida é descontada diretamente do benefício. Então, quem recebe o Auxílio Brasil, se pegar um empréstimo, terá a parcela descontada diretamente pelo governo. Mas muito cuidado, se você conhece alguém que recebe o Auxílio Brasil, oriente, faça o papel de educador financeiro. Ensine essa pessoa que não adianta ela pegar esse crédito para gastar com bobagem. Uma coisa é uma emergência, um remédio, um exame médico que não pode esperar a fila do SUS. Outra coisa é pegar o crédito consignado para tomar cerveja na Copa do Mundo. Não faz sentido nenhum. Então a gente tem que evitar que essa nova modalidade, que é bem-vinda, gere um super endividamento das famílias mais carentes aqui no Brasil. Certo, Cláudia Bartel? Certo, Luiz Arthur Nogueira. Muito cuidado na hora de pegar esse empréstimo, então, tá? Até amanhã, Luiz. Até amanhã. Mais Mercado Financeiro.